companheiros de estudo, trago hoje um pensamento de Platão que responde uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 1009. Mas eu pretendo analisar a parte final da resposta da questão do Livro dos Espíritos, a questão 1009, em que as palavras do filósofo Platão, ela orienta a cada um de nós como proceder diante da vida. Entendo eu que a parte final da resposta em que Platão responde tal questão, a 1009, ela é mais uma orientação, ela se desvincula da resposta e ela passa a ser uma instrução para aqueles que buscam as verdades, as orientações para a vida. Então eu vou mencionar agora para os amigos o pensamento de Platão, somente este trecho, sem a preocupação de perguntar e trazer a resposta de forma integral. Eu vou me ater somente um trecho que eu entendo que é uma instrução para todos aqueles que buscam a verdade. Em texto, esclarecimentos de Platão. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Eu vou repetir este trecho da resposta de Platão à questão 1009, mas entendo que é mais uma instrução do que a resposta para tal questão, por isso que eu estou só noticiando, mencionando aos amigos esta instrução de Platão. Então vamos ao texto novamente. Palavras de Platão. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Com esta instrução do querido Platão, o filósofo, ele nos remete a algumas reflexões. Ele diz que devemos chorar. Esse ato de chorar certamente é o desabafo que todos nós temos nas fases difíceis da vida, para que possamos nos reerguer. É a chamada tristeza produtiva. Aliás, o Paulo de Tarso possui uma carta endereçada a uma das igrejas primitivas. Ele diz a respeito da tristeza em Deus, aquela que conduz a todos nós a um estudo de si mesmo. E o Platão ainda continua neste fragmento da resposta 1009 do Livro dos Espíritos. Ele diz que devemos esperar. Sim, esperar sempre de forma ativa, mas esperar no Senhor da vida. É um ato em que exige um grau de paciência e tolerância, muitas das vezes de nós mesmos. Temos também, ele diz, espia. Espiar é o resgate, é a reparação que devemos fazer do nosso passado, é a sentença imposta pela nossa própria consciência diante de atos transgressores às leis de Deus. E ele continua: refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão
ele conduz a todos nós nos refugiar na ideia de um Deus. E a racionalidade enaltecida pelos postulados da doutrina espírita nos dá a razão como um meio poderoso para que nós possamos discernir, avaliar as etapas da nossa vida. E sabemos que a racionalidade por si só, ela pode gerar algumas oscilações, imprecisões diante de um melhor entendimento da vida. Ou seja, a razão sem a força moral pode desequilibrar os nossos entendimentos e reflexões da vida. E o Platão lembra o mito da caverna que ele, encarnado na antiga Grécia, trouxe como símbolo de ideias. E devemos entender este aspecto como o mito da caverna como aqueles que vê sombras que foram criados algemados na caverna e se observa sombras. Essa observação de sombras e não a luz nos remete também à ressurreição de Lázaro. Estamos estudando o livro dos Espíritos. A resposta, parte final, respondida pelo filósofo Platão, questão 1009. Meus amigos do estudo dos temas da vida, vou repetir a resposta, que é mais uma instrução do filósofo Platão. Assim lhe diz: chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão, ao citar a ideia de um Deus, lembra a doutrina espírita que, em seus postulados, em sua base doutrinária, temos as ideias como racionais. Devemos racionalizar a tudo. A razão deve ser a orientadora para tudo aquilo que nós discernimos, analisamos, estudamos, as coisas da vida, o cenário, os fatos, para que a nossa fé seja racional. E Platão, ao dizer que devemos chorar, esperar e espiar, lembra também a doutrina espírita que espiar significa resgatar o passado, reparar aquilo que nós prejudicamos as leis divinas. Com isso, companheiros de estudo, temos a ressurreição de Lázaro, em que Jesus lembra e diz a saída de Lázaro da gruta, da caverna, que lembra também o mito da caverna de Platão, em que os habitantes daquela caverna observavam somente as sombras, não havia clareza. E a grande coragem para os habitantes da caverna de Platão, o mito da caverna de Platão, era sair desta condição. E Jesus, ao trazer Lázaro para a vida, saindo da gruta, da caverna de uma aparente morte, Jesus nos dá a condição de nós superar o Lázaro em nós mesmos quando aprisionamos o nosso emocional
a nossa vida numa espécie de caverna. E o texto, segundo as Escrituras Sagradas, os Evangelhos, diz o seguinte, em texto: E havendo dito estas coisas, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. O homem que tinha morrido saiu, com as mãos e os pés amarrados com tiras de linho, e o seu rosto envolto num lenço. Jesus disse-lhes: Desligai-o e deixai-o ir. Com isso, companheiros de estudo, quando Lázaro sai, e Jesus diz: Lázaro, vem para fora, nós estamos saindo dessa condição de caverna, de gruta, onde há pouca luz. É como se nosso Cristo estivesse conduzindo a nossa condição de Lázaro, porque nós não acreditamos na vida maior plenamente, temos certos limites evolutivos, natural, mas quando Jesus diz: desligai-o e deixai-o ir, é porque Lázaro e todos nós, de alguma forma, estamos ainda aprisionados nas mãos e nos pés, amarrados com tiras de linho, ou seja, amarrados, fixados emocionalmente, mentalmente lá no passado, a fixação mental, em que em um tempo lá no passado ficamos, não conseguimos sair de nós mesmos. E quando Jesus diz: deixai-o ir, Ele está nos dando liberdade para sair desta caverna que nós cultivamos por imprudência, através de ações, atitudes não equilibradas, não harmônicas. Com isso, meus amigos, Jesus ainda diz que no rosto de Lázaro havia um lenço, ou seja, significa um véu. E quando nós tentamos observar as coisas, os fatos, os objetos da vida com véu, com lenço em nossa face, há uma dificuldade, a nossa visibilidade ela está limitada. É como se existisse uma neblina, uma névoa frente aos nossos olhos. E Jesus convida a todos nós a sair desta condição. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar e que possamos, como diz o querido Platão, nos refugiar na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Fique na paz.